Encontraram, amém? Amém. Alguém não encontrou? Diga, me espera. Amém. Efésios, no seu capítulo 6, tem que compactar aqui a mensagem, tem um pouquinho os minutos. Seu verso 1º ao 4º versículo. Tema da mensagem de hoje: mãe como coluna espiritual da família. Mãe como coluna espiritual da família. Se você entendeu, diga bem forte. Amém. Não, é o tema da mensagem, não amém. Vamos lá, como a pastora não testou, então vamos fazer de novo. Se você entendeu, diga com força. Amém. Efésios, seu capítulo 6, verso 1, 2, 3 e 4. Nos diz o seguinte: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Antes de eu entrar na mensagem aqui, quero em nome de Jesus trazer uma palavra em nome da igreja. Peço aqui autorização para o pastor e para o diácono. Para os visitantes, vocês que estão aqui, é muito bom ver o Chiquinho aqui. Que Deus abençoe sua vida, é um prazer tê-lo conosco. O Edson, aí o jovem que está nos fazendo uma visita, que Deus fale ao seu coração e você se sinta à vontade para voltar quantas vezes quiser, tá? De forma especial, Chiquinho, é muito bom te ter aqui. Que Deus fale ao seu coração, que você é uma pessoa muito querida por todos nós. Aleluia, Deus. Essa mensagem, irmãos, peraí que eu vou ter que pegar. Da vitória. Não vai esperar mais. Peraí que tá falhando. Não vai esperar mais. Acho que eu não vou ter que pegar. Irmãos, essa semana, como eu sabia que ia pregar, e eu pedi para Deus algo para ser ministrado, né, em homenagem, uma mensagem voltada para as mães. E eu, sinceramente, até hoje de manhã, não tinha se confirmado algo de forma mais clara. Mas a partir do momento, hoje não, ontem, a partir do momento quando minha mãe me mostrou um vídeo na internet, e hoje eu tenho uma conversa com a minha sobrinha Cauane, Deus começou a desenrolar algo no meu coração. A minha mãe mostrava um vídeo de uma mulher que estava com uma criança na cama, que não deve ter alguns meses. Não, é muito pequenininha a criança, não tinha um ano ainda. Não conseguia nem engatinhar direito a criança na cama. E a mãe, durante longos minutos, espancando aquela criança, batendo naquela criança com a almofada, dando tapas no rosto, chutando a criança, beliscando a criança. Aí aquilo ali começou a me incomodar muito. Meu Deus do céu. Aí a Cauane conversando comigo hoje, entramos no assunto de uma amiguinha dela de 15 anos, que ia começar a ter a oportunidade de trabalhar num banco, que a mãe dela tinha conseguido, né, filho? A sogra dela tinha conseguido para trabalhar num banco. E essa jovem de 15 anos se encontra grávida. Não vai poder aproveitar essa oportunidade que surgiu. E com isso, Deus me trouxe à mente este tema, essa mensagem, esse pano de fundo, no sentido de por que nos dias das mães nós vamos falar um pouquinho sobre a mãe como coluna espiritual da família. A mãe como base espiritual da sua casa. Nós bem sabemos que a Bíblia nos traz várias instruções para a família, em especial a mulher sabe onde fica a sua casa, várias orientações. Mas esta noite, de uma forma mais branda, de uma forma mais reflexiva, o Senhor nos convida a pensar numa questão. Veja bem, você que é adolescente, você que é jovem, você que já é mãe, Deus quer falar com você. Talvez não de uma forma apenas acalantadora por ser o seu dia, uma forma de transmitir apenas carinho, apenas lhe passar a mão da cabeça, mas o Senhor quer te alertar de algumas coisas. Nós bem sabemos, e isso é
notório que o homem, ele é muito menos, na maioria das vezes, espiritualizado, voltado para a oração do que a mulher. Nós bem sabemos como é muito mais factível as paixões da sua carne do que a mulher. E Deus, não por acaso, deu à mulher a capacidade, lhe fez um instrumento da criação. Lhe deu a oportunidade de habitar esta terra com a sua semente, com o teu ventre. E lhe deu uma missão muito, muito especial. Uma missão de educar, de ser a primeira voz de Deus para seu filho ou para sua filha. E mais importante ainda, uma vez que nos é percebido, toda a humanidade, até por estudos científicos, que o homem é mais factível ao pecado, a mulher ela tem um papel fundamental do ponto de vista de intercessão, do ponto de vista de coluna espiritual da casa. Aleluia, Deus, é verdade. Agora, antes de eu chegar nesse ponto alto da mensagem, da mulher já formada, da mulher já como mãe de família, já como esposa, já com seus filhos ou filhos para criar, eu quero falar um pouco daquela adolescente que ali adiante será uma mãe, que ali adiante terá uma casa, terá uma filha. A partir do momento que eu vi aquele vídeo e na sequência eu conversei com a Cauane, Deus me fez uma ligação entre as duas mensagens para esta noite. Eu quero falar primeiro de você que é adolescente, você que está começando a sua juventude. Essa idade é uma idade um tanto quanto complexa, um tanto quanto voltada, cercada por muitas ciladas. E nós sabemos muito bem, que a principal cilada que a jovem, que a adolescente tem, se trata da sua intimidade, se trata do seu desenvolvimento, da beleza da sua aparência física. E isso começa a destacar aos olhos dos abençoados dos homens, para não falar outro nome. E como o homem é muito factível a ceder às paixões da sua carne, a tendência é que Eclesiastes 3 não seja vivido na vida de muitos jovens e adolescentes. O que diz Eclesiastes 3? Há tempo para todas as coisas. Veja bem, o Senhor está me direcionando a falar um pouquinho para jovens, para os adolescentes, sobre relacionamentos. Nós bem sabemos que muitos de nós cometemos esses erros também, mas o Senhor quer nos alertar a sermos instrumentos para a vida dessas jovens, para que elas quebrem esse ciclo vicioso, que esses riscos, esses maus passos, esse apressamento das coisas estejam sempre acontecendo, sem que haja uma consciência do papel que ainda não é vivido por vocês jovens, mas que ali na frente vocês viverão. Veja bem, quem aqui já ouviu falar daquela pastora Sara Shiva, que era daquele grupo FNZ. Sara Shiva era filha daquela Baby Consuelo do Brasil, Baby Brasil, desculpa, quase aí, Baby Brasil, que era uma mulher de uma vivência muito voltada para aquela geração hippie, de tudo pode, junto com um músico muito conhecido no país. Tiveram seus filhos, dentre elas 3 filhas, que eu não vou me lembrar o nome, porque é todo nome indígena, todo nome esquisito. E uma delas é essa Sara Shiva. Quase aí. Essa mulher viveu uma vida de muita promiscuidade, e hoje, depois de alguns anos, o Senhor a resgatou deste mundo, a converteu através de uma amiga, e ela é voltada unicamente para evangelismo de mulheres. E ela tem o culto da princesa, culto das jovens, das adolescentes, em que ela instrui muito sobre isso. E ela fala especificamente sobre as etapas do relacionamento.
Você sabe me dizer qual é a primeira etapa de um relacionamento? Oração. A amizade. A amizade. Uma vez que você conhece um rapaz, você começa a se tornar amigo dessa pessoa. Depois disso vem surgindo um interesse comum, não é? Há uma aproximação, se projeta, se cria um sentimento, se começa ali um relacionamento, onde se deve passar pelo namoro, pelas conversas, pelos diálogos de quais os projetos comuns de cada um, quais os anseios, quais os sonhos. Depois tem que alcançar o noivado, em que você já assume um projeto de construir a tua família, de se casar. E na sequência, vira o casamento. Para depois disso virem os filhos, né? Construir, instituir em meio a isso tudo a sua caminhada ministerial com Deus. Então existe uma sequência lógica. Mas o que? Presta atenção, olha para mim aqui. Não converse com a pessoa do seu lado. Não perca o foco, em nome de Jesus. Preste bem atenção. Mas o que acontece? Por que foi dito ali atrás? Que quando essa jovem, essa adolescente começa a chamar a atenção dos olhos dos jovens à sua volta, e Coríntios 3 não é vivenciado, o que acontece com essa jovem? Primeiro, a maioria dos relacionamentos não começa com amizade. Já começa com o famoso ficar. Depois disso, já vem a intimidade que deveria acontecer apenas no... Então, vamos perceber que as coisas vão se perdendo nessa ordem orientada por Deus da sua Escritura. Nós vamos pulando etapas. E o que acontece? O que isso tem a ver com o Dia das Mães? Tudo a ver, irmãos. Tudo a ver. Sabe por quê? Quantos e quantos lares, quantas e quantas famílias são constituídas sem ser vivenciado? Como é que é? A passagem do 3 lá? Enfim. Não, a Eclesiastes, esqueci o Eclesiastes. Deixa de ser vivido o Eclesiastes, deixa de ser vivido essas etapas. Então, ao tempo da amizade, ao tempo do conhecer, do projetar sonho, do namoro, da pureza do sentimento, para depois vir o noivado, o casamento. Como essa sequência virou? É coisa do passado. É coisa daquela época lá que o pai mandava sentar do lado assim, só pode pegar na mão. Então, com o passar dos anos, essa coisa puritana, essa coisa bonita, foi se acabando, foi se achando caretice, foi se achando besteira. Então, essa sequência vai sendo anulada nos nossos relacionamentos. O que acontece? Vem mais uma vez, mais um fruto, mais uma consequência dos nossos atos impensados antes da hora. Como, por exemplo, essa jovem que a Cauane contou. 15 anos grávida, queridos. 15 anos grávida. Preste atenção que isso é muito claro. Isso não é para escandalizar ninguém. É para alertar vocês que são jovens. Preste muita atenção nisso. Quando essa ordem das coisas são invertidas, e é uma jovem de 15 anos se engravida, você tem noção da consequência trazida para a sua vida única e exclusivamente? Você tem noção? Presta atenção. O que atraiu este jovem para aquela jovem que fez chamar a atenção dos olhos, quis se aproximar, quis queimar todas as etapas, que quis logo os finalmente? O que fez esse jovem até lá? A beleza visual, o encantamento físico, a atração física. Só que aqui não é analisado como não existiu a amizade, como não existiu a cumplicidade, a troca de sonhos, o despertar do sentimento, sem o vínculo afetivo sexual primeiro. Sabe o que acontece? O sentimento não está enraizado. Sabe o que vai acontecer com essa jovem? Primeiro, toda aquela beleza que num primeiro momento foi notado por aquele jovem vai ser transformada. O
corpo será alterado. Durante a gravidez, psicologicamente, a mulher passa por várias situações. Eu não esqueço até hoje, minha mulher grávida do meu filho. Cheguei em casa do trabalho um dia, fui tirar a roupa, na hora que eu olho para a cozinha, ela estava na mesa chorando. E eu comecei a perguntar: amor, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Eu não sei. Amor, o que está acontecendo? Fala para mim, eu posso ajudar? Eu fiz alguma coisa? Eu não sei, amor, eu não sei. Só que o que acontece, meus queridos? O que acontece, minhas queridas? Como não existe essa maturidade do relacionamento, aquele jovem, aquela jovem não está preparada para experimentar esses momentos. Não tem estrutura psicológica, não tem base de espiritualidade para vivenciar isso. Sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Há uma grande possibilidade de mais uma família ser começada e muito em breve terminar. Exatamente pelo motivo dessas etapas não terem sido respeitadas. Mais uma família onde uma criança vai viver numa realidade destruída, ou sem alicerce familiar, sem uma base familiar, sem um ambiente familiar. Aquilo que é quando é apresentado à criança aqui, que fala: você promete criar seu filho no reino dos céus, segundo o reino de Deus, segundo a palavra de Deus? Você fala sim. Mas quando isso não é experimentado num relacionamento em que essas etapas são vivenciadas, a grande probabilidade de isso não acontecer, se não for voltado para Deus, uma vez que aconteceu aquilo, aí que é a novidade das coisas. Se já aconteceu isso, corra para os átrios do Senhor. Porque Ele é o único que dá escape, que dá alternativa, que restitui, que restabelece, que prepara, que retifica. Mas, na maioria dos casos, no mundão afora, o que acontece? Isso não há essa sede, não há esse anseio, não há essa busca. Então aquela família começa errado, se desenvolve sem Deus, essa criança se desenvolve sem princípios. Agora vocês lembram o que eu comentei do vídeo que minha mãe mostrou para mim na internet? Daquela mulher que espancava uma criança de meses que não tinha nem como conseguir engatinhar, ela beliscava, ela chutava. Sabe qual foi a pergunta que veio ao meu coração? Qual é a realidade da constituição dessa família? Será que tem Deus nessa casa? Cadê o pai que não estava ali? Não é verdade? Cadê Deus que não estava ali? O que impera na vida de uma mãe que é capaz de agredir? A leitura que nós acabamos de fazer nos alerta a honrarmos pai e mãe, mas também embaixo que diz da mãe não incitar a ira em seus filhos, não incitar a agressividade. Então preste atenção, mamãe, no seu dia, né? Me perdoe, mas foi o que Deus me impulsionou a dizer. Talvez você queria ouvir aqui: mãe, que coisa fofa, Jesus, belezinha. Mas Deus quer te alertar. Mãe, entenda que criação deve ser voltada para a palavra de Deus, deve ser apresentado, que nem é dito, instruções do Senhor, limites das Escrituras, mas nunca a base tem que ser a ira, a agressão pela agressão, a violência, as palavras feias. Ontem, eu no posto de saúde com meu filho, até peço desculpas para os jovens que eu não pude estar aqui ontem, porque eu tomei a medicação na veia, pacotei, eu fiquei ruim e meu filho no mesmo tempo. Eu estava lá no AMA, aqui com meu filho esperando aqui ser chamado, uma mulher com uma criança do lado. O menino deixou cair refrigerante. Você imagina as palavras que ela usou para alertar esse menino, para chamar a atenção desse menino, em meio ao AMA, com umas 30 pessoas esperando. Não vou nem falar a palavra, mas é de comer chuchu para baixo. Então você imagina essa criança como vai se desenvolver.
Quando, uma vez que uma mãe se volta para Deus, ela vai ser ministrada de uma palavra que diz assim, ó: não faleis palavras torpes. A boca só fala do que o coração está cheio. Então o que vai acontecer com o comportamento dessa mãe? Vai ser mais comedido, vai ser mais vigilante, vai ser mais cuidadoso. Aleluia, Deus, isso é verdade, Jesus. Está vendo onde entra a importância do que hoje é ignorado, a importância da igreja, a importância do estudo bíblico, do aprofundamento das escrituras? A primeira igreja do Senhor é a casa, é a família, são os lares. Uma vez que a jovem, que amanhã vai ser uma mãe, busca, é orientado pelos seus pais para ter uma vida voltada para a palavra de Deus, existem duas possibilidades: dela vir a pecar, vir a escorregar e cometer esse erro também. Mas, uma vez que a palavra está entronizada, que a semente já está lá, já que eu fiz isso, Senhor, me perdoa, vou agora voltar à criação dos meus filhos, à orientação do meu lar para a tua presença, me dá força, restitui, restabelece. Faz com que esse sentimento crie raízes. Aleluia, Deus. Ou, que é o ideal, que é o excelente de Deus acontecendo, essas etapas não serão queimadas. Vocês se valorizarão muito mais. Vocês se cuidarão, vocês gostarão muito mais de vocês. Vou perguntar aqui para jovens aqui, ó. Quantas amigas de vocês tiveram filho cedo e foi abandonado pelo namorado que era louco por ela? Vamos lá, diz aí, quantos? Só levanta a mão quem conhece alguém assim. Alguém conhece? Mas quase ninguém, só a metade da igreja. Por que, irmãos? Porque essa sequência foi quebrada. Porque a maturação dos relacionamentos não são voltados para as escrituras. É movido pela paixão da carne. É movido por que embeleza os olhos. Nós não sabemos, como eu sei disso, nós não sabemos esperar. Nós olhamos só a curto prazo. E se amanhã eu estou morto, vou perder de beijar esse coisinha fofo aqui? Só que nós não pensamos na consequência. Teve uma... Eu não vou falar a pessoa, que talvez vocês venham a conhecer, mas ela me contou algo interessante. Ela tinha uma determinada doença. E ela nunca tinha namorado na vida. E deram para ela uma perspectiva muito pequena de vida. Sabe a primeira coisa que veio na cabeça dela? Eu vou morrer virgem? O que ela pensou? Vou para cima. Jesus amado. Como nós enxergamos pequeno, como nós somos pontuais, como nós enxergamos o curto prazo, as pequenas coisas. Nós enxergamos o macro. Neste momento é o momento que a pessoa deveria mais se voltar para as coisas do alto. Porque que a palavra nos diz? Buscar as coisas do alto, porque o resto será acrescentado. O que nós falamos aqui na nossa última ministração, de sermos teimosos com Deus? O que aconteceu com Ezequias? Foi Ezequias, né? Não é isso? Ezequias. O que aconteceu com Ezequias? Quando Deus falou que ele ia morrer, o que Deus falou para ele? O direito da sua vida, porque você vai morrer. O que aconteceu com aquele homem? Ele poderia falar assim, lembra que eu falei para vocês aqui, que eu ministrei em nome de Jesus? Ele poderia fazer isso aqui, ó. Tô nem aí, meu filho. Agora eu vou aprontar toda. Eu vou abalar Bangu. Mas o que esse homem fez? Se prostrou diante de Deus. Se arrependeu dos seus maus caminhos. Se voltou, direcionou as suas escolhas para o reino dos céus. O que aconteceu com Ezequias? Ele acrescentou mais 15 anos. Aleluia! A misericórdia de Deus alcançou ele. Eu creio. Aleluia! Tu és maravilhoso, Jesus. A misericórdia de Deus alcançou a vida dele. Glória a Deus, aleluia. O decreto de sua morte foi adiado. É isso, irmãos. Nós não podemos viver em uma circunstância da nossa vida, em uma ocupação, em um projeto, se não for voltado para as Escrituras. Porque ela é a base, ela é a orientação, ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés.
Ou não necessariamente nessa mesma ordem? Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai. Tu és maravilhoso, Jesus. Agora, indo para a parte boa da mensagem, indo para o fechamento. Nós estamos nos dias das mães. Temos aqui jovens que serão mães. Temos aqui jovens que já são mães. O mais importante é que tanto vocês, jovens, que ainda não têm seus filhos, não têm os seus companheiros, como vocês, jovens mães, que já têm seus filhos, já têm seus companheiros, ou tem seu filho e não tem seu companheiro. Procure ser coluna espiritual da sua casa. Procure ser a pessoa que assume uma postura diferente. Não vai de acordo com a Marié. Não vai de acordo com o que o mundo prega de natural, em que tudo é aceito, tudo é normal. Será, jovens, que não seria melhor para mim e para a sua vida? Para mim não, porque eu sou casado, mas para a sua vida. Voltar um pouquinho àquela época do namoro, onde que era só pegar a mãozinha no início? Será que isso é tão careta, isso é tão desnecessário? E ver fotos de família. É densa? Ficar vendo foto de família é densa isso aí. Será que não é? Pronto, eu estou ministrando aqui. Aleluia. Amém. Por que então as ocupações não sejam de partilhar de um das vidas da família com os outros? Que seja uns 800 álbuns de fotos? Aleluia. Para que aquilo ali não dê vazão para mim e para a sua paixão. É verdade, Jesus. Lógico, irmãos. Nosso Deus é tão maravilhoso que Ele levantou um profeta, um pregador, que é o principal pregador da Bíblia, chamado Paulo de Tarso. Que ele diz o seguinte: se você não aguentar, se o negócio estiver bravo demais, o que ele orienta a fazer? Vamos casar, meu filho. Vamos projetar isso aí, porque não está dando certo, não. Mas antes disso, todo relacionamento deve partir primeiro da amizade. Tem que partir primeiro dessa sequência do despertar dos sentimentos, do namoro, do dividir os sonhos, do noivado, casamento. Procure, na medida do possível, dar um tempo depois do casamento para você curtir o seu companheiro. Para depois você buscar os seus filhos. Aleluia, Jesus. E mais importante, mamães, seja a coluna espiritual da sua casa. Seja que ore. Sugira. Talvez você possa ter um companheiro, ou vir a ter um companheiro lá na frente, que não tenha a mesma opção de fé que você. Profetize na vida do seu companheiro. Aleluia, Jesus. Procure sugerir leituras no começo da palavra junto com você. Comece a praticar o culto na sua casa, você e o seu companheiro. Comece, eu acho tão lindo o que a irmã Andréia faz com as filhinhas dela, o irmão Aldrin, de chegar aqui na igreja e fazer as menininhas sentar, se ajoelhar e orar junto com ela. E eu falo assim: Jesus, me ensina, meu filho é inquieto demais, como que eu vou fazer ficar de joelho? Só Jesus. Acho lindo. Esse tipo de prática é a prova de que uma mulher, quando assume o papel de coluna espiritual da sua casa, como fez aqui a irmã Andréia, quando a irmã Andréia chegou aqui sozinha, vinha só ela cultuar. Eu lembro a primeira vez que eu conversei com o irmão Alder aqui na frente, aqui com a cara fechada, séria. Comecei a conversar um pouco com ele, começou a falar que ele era do budismo. Eu falei: Jesus, toma conta. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Mas a pergunta que não quer calar: será que se a irmã Andréia não tivesse vindo aqui, não tivesse se encontrado aqui com Deus, assumindo uma vida íntima com Deus, não tivesse orado pela sua casa, não tivesse se prostrado diante de Deus, será que essa promessa já teria se cumprida? A orientação de Deus para vocês jovens que serão mães, para vocês mães que já são mães: assumam o papel de coluna espiritual da sua casa. Ore, leiam a palavra, busquem estudos da palavra.
Eu sempre sugiro. A pessoa fala assim para mim assim, ué, como que eu devo ler a Bíblia? Foi assim que me ensinaram, assim que eu transmito. Sempre leia primeiro o Novo Testamento, para depois você, se possível, ler os Salmos e Provérbios, para depois você ler o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento é um linguajar mais complexo, em que fala muito de terminologias que é desgastante para uma primeira leitura, e que ela anuncia o Segundo Testamento. Uma vez que você lê o Segundo Testamento, para depois você ler o primeiro, a compreensão fica melhor. Aleluia, Jesus. Mãe, jovem, procurem reservar um tempo para a leitura da palavra. Procurem sempre se perguntar, a minha vida está indo nesse sentido, Senhor? E procurem muito orar, para pedir, para que a vontade de Deus permaneça na sua vida. Aleluia, Deus. Mas Deus é tão maravilhoso, meu irmão. Deus é tão maravilhosa, meu irmão, que se mesmo que, infelizmente, essas etapas na sua vida não foram respeitadas, se vieram filhos, se talvez você esteja sozinha, ou a sua casa não esteja voltada para o reino de Deus, Deus é tão maravilhoso que Ele nunca desiste dos seus. Aleluia, Ele Deus. sempre está com os braços estendidos para Eu te receber. creio, Deus. Basta que você opte por Ele, basta que você se entregue a Ele o quanto antes, porque Ele vai mudar a sua história. Ele vai te fazer jovem, vai te fazer mãe, coluna espiritual da sua casa. Amém? Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, enquanto está aplaudindo.